Para vocês o seguinte, que de sexta para cá tiveram mudanças. Alguém está pondo lá já? Está tendo mudança, já tem mudanças no texto, mas a gente não pode, nós não vamos poder nos iludir, né, Cláudia? Eu acho que o central é o seguinte, é que esta reforma, ela já vem ao longo do tempo sendo gestada a partir da emenda constitucional 95, quando, de certa forma, já tira recursos da saúde, da educação, estabelece desvinculação de recursos da União, que dá uma flexibilidade, né, para que os recursos constitucionalmente vinculados, eles sejam desvinculados, e aí você acaba acontecendo o que está acontecendo agora, meio que desonerando, né, o gasto com saúde, com educação, com enfim, segurança, habitação, é um pouco disso. Então ela está um pouco preparada, em certa medida, né? O que na verdade acabou acontecendo, né, de um período agora, desde quando ela foi apresentada até o presente momento. Primeiro era a forte tendência em desconstitucionalizar tudo. Eu acho que ali ficou muito claro, né? É o tripé da Seguridade Social, em três pilares, né? É a assistência, o SUS e a aposentadoria, né? Esse era o conceito que a gente tem na Constituição de 88 e foi muito caro para nós. Quer dizer, esse tripé, ele foi sacudido, mas o Samuel Moreira meio que fugiu disso aí por hora, porque ele leu, ainda não foi votado na Comissão Nacional. Tem um rito, é lido o texto do relator, depois aí é que vai para a votação, depois vai em 2 turnos na Câmara, 308 na Câmara de Deputados, 49 no Senado, né, para poder ser aprovado, é todo um rito. E isso pode ter mudanças ainda, claro que pode. Por exemplo, retirar, como foi feito, estados e municípios da Previdência. É uma conta que para mim não está batendo, não sei como é que você faz. Porque se com tudo junto era 1 trilhão e 200 bilhões, por que agora, quando tira estados e municípios, fala, não, rombo da Previdência em estados e municípios dá 1 trilhão de reais? Eu falei, bom, então são 2 trilhões. Não é possível, não é? Porque o tamanho agora fica perto de 1 trilhão, fica em 980 bilhões. Esse é o que eles estão falando, tá? Quase 1 trilhão, mais 20 bilhões, você tem 1 trilhão de reais. Não é qualquer previdência, não é qualquer mexida, né? É uma mexida substancial, e quem vai pagar o preço dessa previdência seremos nós, né? A classe trabalhadora, os professores, o coitado lá da esquina, esses que vão poder, aí vão ter que pagar o preço dessa previdência. Nessa de pôr estados e municípios, o que a gente retirar, aliás, estados e municípios, o que vai acontecer é que nós vamos ter que fazer pressão aqui por Dória, que eu estou doidinha para fazer mesmo, tá? Eu acho que ele estava numa situação muito cômoda, né? Eu pego os pontos. Previdência e a Constituição Federal Servidor, né? A PEC 6 retirava da Constituição. O Moreira mantém, que é o tripé que eu falei. Eles tiravam totalmente, eles usavam o termo desconstitucionalizar, né? Depois, tratativa legal, servidor, remete para lei complementar, né, de iniciativa do Poder Executivo Federal. Agora, o que faz o Moreira? Ele remete para a lei complementar de cada ente da federação. Aqui em Paulínia, vai ter que ter briga pela Previdência. Aqui. Então, vocês imaginam a luta insana que nós vamos ter que ter. Regime de previdência.
aposentadoria proporcional por idade servidor, a PEC 6 suprime, né? Porque até agora, como é que era a nossa? No caso, professores. Se mulheres, né, aposentava com 50 anos de idade, mais 25 anos de contribuição. Se homens, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Agora isso não é mais assim. Agora é o quê? É tão somente idade mínima. No relatório do governo era homens e mulheres, no caso de professoras, 60 anos. No relatório Samuel Moreira, ele, digamos, ele tira 3 anos, mas ele mantém 5 anos a mais de contribuição para a mulher, o que dá na mesma. Ele só mexe com a idade porque tem um impacto. Poxa, mas a única categoria que igualou homens e mulheres com 60 anos, né? Era a única. Uma era 60, a outra era 62, 65. A única que tinha igualdade era homens e mulheres professoras. E também de contribuição. Agora, só que eles fizeram o truque, qual foi? Diminui, mas bota mais 5 anos aí de contribuição também, dá na mesma. Não muda nada. A alíquota progressiva, a PEC prevê e o Moreira mantém. Piso e teto das aposentadorias. A PEC, o piso do salário mínimo e o teto, o mesmo regime geral, que é 5.300 e um pouco. E o Moreira mantém. Proventos de aposentadoria de servidor, pensão por morte, constava da reforma, aliás, remete para a lei, de novo. Tudo, gente, que tratar da nossa vida é lei, vai ser lei complementar, mas está remetido para cada ente federado, cada município e estado vai discutir a sua forma, né, de proventos aí de aposentadoria. Então, vai ser uma briga. Pensão por morte de servidor constava da reforma, mas foi também remetido para lei complementar. Aqui o benefício da prestação continuada, eles deram uma recuada geral, né? Porque estava no texto da Constituição que esse benefício era para idosos pobres que passariam a receber R$400 a partir de 60 anos. Mas veja lá o texto do Moreira. Ela, na verdade, elimina a mudança na regra e permite que os idosos pobres continuem a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos. Né? Ele reduziu, que era 70, aí deu uma reduzida, mas, em todo caso, continua o pobre ainda pagando a Previdência. Essa que é a questão. Abono salarial, né? Ele fica restrito aos trabalhadores com renda até um salário mínimo, isso está no texto. Aí o Samuel Moreira, ele define o pagamento, né, de trabalhadores de baixa renda até de 1.364. Próximo. O texto enviado para o Congresso, ele trabalhava com a ideia de ter reajuste para preservar o valor real, ou seja, para compensar as perdas da inflação. Aí na proposta do Samuel fica como? Devolve o trecho ao texto garantindo o reajuste de benefícios pela inflação. Pensão por morte, aqui é um negócio que, se a gente pegar o benefício da prestação continuada, pegar a questão referente à pensão por morte, a outra questão referente também às mulheres, nós mulheres somos maioria no BCP, benefício de prestação continuada, e aqui na pensão por morte, né? Então, o valor da pensão por morte hoje é de 100%, né? Por exemplo, nós temos assegurado, tem a morte, a viúva vai lá 100% e pega. Agora, no texto como é que fala?
da PEC estava 60%. E, por exemplo, se tivesse um dependente, poderia ter 10% por dependentes. Mas se você tiver mais, por exemplo, eu tenho 6 filhos, vamos lá. Não, é até o limite de 100%. Tá? Então, quer dizer, no limite, mesmo que a gente complemente a regra da aposentadoria, nos termos que está tanto Samuel Moreira quanto é 60%. Se eu quiser 100%, eu vou pagar a previdência complementar, porque a capitalização, ela cai fora. Ela saiu, tá? Do texto do Samuel Moreira, que, aliás, vocês viram o bate-boca que deu entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, né? Quando o Paulo Guedes fala o seguinte: essa reforma aí, daqui a 5 anos tem que fazer outra reforma, né? Essa reforma que, se fizer, vai ter que fazer uma outra para poder incluir mais pessoas para ter direito de aposentar. Essa que vai ter que ser a reforma. Porque não vai poder, não vai ter de onde tirar mais, né? E ele tá bravo por quê? Porque ele, como mostrou o vídeo, ele foi um dos mentores da reforma da Previdência e da implantação do regime de capitalização lá no Chile. Por isso que a desconstitucionalização, ela deixou de ter razão de existir quando cai a capitalização, né? Isso, para mim, de per si, eu acho que a gente vai ter que fazer brigas assim, ainda homéricas, seja lá agora que vai ser aprovado o texto, e também aqui no Estado e também nos municípios. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: só de tirar essa capitalização da frente e a gente fazer disso, né, a grande questão, porque isso aí era a individualização da Previdência. Era isso que ia acontecer. Algo que era para ser solidário, né, foi com esse princípio. Nós, quem está agora, paga para a geração futura, é isso, né? Aí é passar algo ser individualizado. E as contas, por exemplo, como é que então vai ficar ainda, tanto do Samuel Moreira quanto da emenda constitucional 6? Ela vai ficar da mesma forma que, vai ficar da pior forma. Por quê? Até pouco tempo, para fazer as contas de quanta gente é aposentadoria, então a gente somava tanto a gente pegava os maiores salários, né, para se aposentar. No Estado a gente pega isso, você pega os 10 últimos anos, se aposenta, no caso dos professores, com os salários dos 10 últimos anos. Agora não, de acordo com a média. Então, vocês sabem perfeitamente, quando a gente começa a trabalhar com um salário muito baixo. Então, nós não vamos poder escolher as melhores contribuições. Então, vai por baixo. Então, qual é a tendência? Cair a média salarial nossa. Então, isso também é algo que a gente tem que lutar para ter a devolução disso, porque nós contribuímos, né? Nós contribuímos, e se nós contribuímos, nós temos que ter o direito de... Agora, tem um problema nessa contribuição, que tem aqui no estado de São Paulo. Foi criada a São Paulo Previdência. Então, ficou como 11% nós pagamos, 22% o Estado tem que pagar. São 2 vezes o que nós pagamos. Só que o senhor Estado não está colocando os 22% dele. E o que ele fez, então? Aqui, estou pegando São Paulo. Pagou os aposentados com dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que é proibido. Tá? Foi proibido. E o que está se tentando fazer nessa reforma da Constituição é exatamente isso: tirar os empregadores de contribuir com a Previdência, e só nós vamos contribuir. Se só nós vamos contribuir, a tendência, me desculpe, se tiver que fazer outra Previdência, não é pelas razões porque diz o Paulo Guedes, é porque nós não vamos conseguir sustentar sozinhos a nossa Previdência. Porque empregadores não vão, estão fora, né, para isso,
também os estados já, na prática, já fazem isso, né? Municípios também farão isso. Não sei como é que está a questão dos municípios, mas também farão isso. E quem é aposentado que acha que não vai ser atingido, lê do engano, né? Lê do engano, também será atingido. Juventude que acha que não chegou a vez dele, eu sou jovem, né? Imagina, eu pensar em aposentadoria, não, tem que pôr na pautinha de luta a aposentadoria sim, porque, veja bem, para nós recebermos integralmente, nós vamos ter que trabalhar 40 anos. 40 anos. Então, a idade mínima nunca vai ser 65. Você pega uma professora ou um professor, né? Tá falando lá, 57. Tá, 57, com 57 anos, eu vou receber 60% do meu salário, com uma contribuição de 30 anos. Mas se eu quiser receber mais, eu tenho que trabalhar mais 10 anos. Se eu vou ficar, então não vai dar 57, vai dar 67 anos. Isso se nós tivermos uma contratação direitinho, se a gente não perder o emprego, né? Se tiver concurso público, não é assim? É assim a coisa. Então, o que vai acontecer com a professora? Nós vamos chegar no 67 anos, 70 anos. Eu imagino uma assembleia da POS, que eu não vou estar lá mais para isso, com nós, tudo lá de baixo, aos 70 anos. Eu acho, gente, vai ser uma coisa desmobilizante, totalmente. Quer dizer, alguém que já tem, no caso dos professores e professoras, que tem uma especificidade com relação aos demais trabalhadores. Acho que até os médicos e os profissionais da saúde é meio parecido conosco. Mas nós, para completarmos uma jornada de trabalho, a gente não completa numa única escola, né? Dependendo do componente curricular que a gente dá aula, por exemplo. No meu caso, é 2 ou 3 escolas. Mas no caso de física, química, biologia, vai dar de 2 a 4, a 5 ou 6 escolas. Aí chega em casa, tem o trabalho de casa, né? Então, quer dizer, é algo assim que é um ataque frontal às mulheres, uma categoria majoritariamente feminina, é a nossa. 84%, né, dos professores composto por mulheres, né? Então, imagina o estado nosso e a questão mesmo de como a gente vai ter que fazer aí muito esforço para que essa reforma ainda não seja aprovada. Tem coisa mais imoral que essa reforma da Previdência? Isso não é imoral, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, Bel, mas a gente foi para a rua, nós somos dia 15, os estudantes foram dia 30, dia 14 foram para a rua. Sim, foram para a rua, mas tiveram que mexer em algumas coisas, mas isso não é suficiente. Tem que mexer naquilo que é central. É de reforma da Previdência que esse país precisa, ou de uma reforma tributária sustentável, que crie emprego, que crie renda, que gere rendas, para a gente poder, na verdade, aí sim nós vamos contribuir, né? Se a gente tiver emprego, renda, trabalho, eu costumo dizer, você pega nós professores, nós temos uma jornada de 40 horas semanais, classes com 44, 50 alunos, violência nas escolas. Pergunta para o professor, se ele tivesse 25 alunos por sala de aula, uma jornada na única escola. A aula é uma delícia, doutora Cláudia. Ninguém queria aposentar os 50 alunos, todo mundo queria esticar, falar, não, eu gosto da aula, mas como é que vai ficar se a gente está ficando doente? Essa que é a questão. Então, eles judiaram muito da classe trabalhadora e ainda querem, né, arrancar o dinheiro da classe trabalhadora. Mesma coisa, aí a gama de direitos que foram tirados desde que o Temer, né, saiu e fez a reforma trabalhista, que também já tem impacto
junto com essa reforma da Previdência. Então é esse escopo todo, né, legal, que eles criaram, que a partir do golpe dado na presidenta Dilma, quando a gente dizia, gente, para com esse negócio de ódio ao PT, ódio a Dilma, ódio a não sei o que, para com isso, o problema não é ela. O problema é o que significa, o que é que está por detrás. E o que está por detrás é uma elite que não aceita avanços sociais. E tivemos avanços sociais. Sim, erros tiveram, mas diante disso que nós estamos passando, isso, estou vendo um monte de gente, olha, não tem coisa mais deliciosa, tá? Lamentavelmente, a partir das tristezas que a gente está passando, mas não tem coisa mais de tocar a gente do que, às vezes, escrever, eu te avisei. Não está mais fácil dizer? A pessoa, peraí, mas esse governo, eu te avisei. Você sabe que é o cara que babou com você, que xingou, que brigou, que falou. E a gente dizia, não é assim. A gente tem que apostar naquele que media, não é no 8, no 80, no ódio, no amor, no mediador. Nós tínhamos uma candidatura que mediava, mas essa candidatura foi vilipendiada, né? Tá bom, agora nós temos uma realidade e nós vamos ter que conviver com esse governo, porque eu sou contra fora qualquer coisa. Se ele fez, ele vai sofrer até o final, porque fruto disso que é ruim que vier fazendo, é o preço também que ele vai pagar, né? É o que o Temer pagou, enfim. Tá certo, pagou inteiro, né? Porque fica 2 dias na prisão, só o Lula que fica preso, né? Nem na moral o homem pode, pô, que diabo. Mas em todo caso, não é isso que está em questão. O que está em questão é a saída para a gente lutar ainda contra a reforma da Previdência. Eu digo que sim, sempre há, só não há para a morte. Ela ainda está no seu estágio inicial. Há que ter forças na rua para reversão. Porque, veja bem, só foi lida. Não foi aprovada ainda na comissão especial. Não tem nem data para ir. Não está simples. Então tem muita coisa, muito jogo para a gente virar. Com isso eu paro, eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. Um outro momento, talvez, né, que tiver todos os servidores públicos, como tudo vai ser, de acordo com o que o Samuel Moreira colocou, vai ser remetido para os entes federados, meu filho, vai ter trabalho aos montes para a gente fazer. Ou a gente vai fazer grandes articulações regionais com os municípios, entendeu? Para poder ganhar por um bloco. Né? Primeiro eu tenho certeza que é nós no Estado. Imagine nós, a POSP, tendo que, enfim, ocupar aquela Assembleia Legislativa para não deixar passar a reforma da Previdência no Estado. Porque se a gente segurar um Estado, a gente segura os demais. Aí segura os municípios também. Mas a gente vai ter que contar com a força de todo mundo. Aí não há um problema. É o Estado deixar lá a POS com as entidades estaduais e tal. Não, senhor. Vai junto, porque depois vem para o município. Tá? E aí a coisa pega para todo mundo. Tá? Um forte abraço, muito obrigada.